queridos, eu venho desejar a todos um dia abençoado na presença do nosso Deus e dando continuidade à palavra de Deus para o seu coração. Estaremos lendo hoje no livro de Números, capítulo 13, do versículo 25 a seguir, que diz o texto: Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tomando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes é muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Louvado seja o Senhor. Meus queridos, esse texto é muito interessante porque ele retrata do marco histórico ali do povo de Deus no período ali do Êxodo. Nós sabemos que após a travessia do Mar Vermelho, o povo ficou 40 anos caminhando pelo deserto. E naquele momento Deus tinha feito uma promessa para o povo, uma terra que mana leite e mel. Nessa fase aqui, nesse período que se retrata aqui no livro de Números, do capítulo 13, Moisés havia mandado 12 homens para espiar a terra, para saber se a terra realmente era boa, se a terra era produtiva, se a terra tinha muitos habitantes, os povos que moravam lá, entendeu? E tirou um de cada tribo, para que se reunisse uma comitiva para espiar a terra. Logo após 40 dias, eles analisando a terra, a Bíblia relata que eles retornaram para trazer o relatório do que aconteceu, do que viram perante esses 40 dias que eles estavam vendo ali a terra de Canaã. Mas o que chama a minha atenção é que eles trazem primeiramente notícias boas. Primeiro, eles trazem o fruto. A Bíblia vai dizer que 2 homens carregam um pé de videira, entendeu? Com um cacho de uva. Louvado seja o nome do nosso Deus. E eles trazem aquele fruto para mostrar ao povo que realmente a terra era frutífera, para mostrar ao povo que realmente valeria a pena plantar naquelas regiões. Contudo, há algo que chama muito a minha atenção. Aqui no versículo 28 tem um porém, quando eles tratam acerca do povo. E esse porém se torna-se uma barreira para impedir que eles vão além do objetivo deles. Na nossa vida não é diferente. Nós estamos servindo a Deus, nós estamos buscando a presença de Deus. Mas quando chega momentos em que nós nos deparamos com algumas dificuldades, nós colocamos poréns que acaba impedindo o agir de Deus sobre a nossa vida. Só que a palavra do Senhor nos afirma que mediante essa situação, um homem por nome Caleb, ele se levanta e ele fala: olhe, certamente nós iremos. Nós não vamos analisar pelo fato dos homens ser de alta estatura, serem grandes, filhos de gigante, descendente de Anak, entendeu? Mas nós vamos continuar. Nós vamos adiante porque sabemos no Deus em quem confiamos. E isso fez com que o povo se entristecesse e se revoltasse, murmurasse contra Deus e murmurasse a um ponto de desejar morrer. Porque o povo, hoje em dia, não é diferente. Eles olham para as dificuldades. Quando se levanta uma dificuldade na minha e na sua vida, nós paramos por um momento de acreditar que o nosso Deus, ele é poderoso para vencer qualquer dificuldade que se levanta. E naquele momento não foi diferente. O povo se entristeceu, o povo começou a murmurar. Porque o povo parou para dar ouvido a 10 pessoas que foram e espiaram a terra, mas não deram ouvidos a 2 homens, Josué e Caleb, que se colocaram na posição de servos e viram a vitória deles além das adversidades. Que não venha a ser diferente nos nossos dias atuais.
que nós venhamos a ser semelhante a Josué e Calebe, que nós não olhamos para as dificuldades nem para as opiniões alheias quando se levantam para tentar nos abater mediante as barreiras que se levantam contra a nossa vida. Nós sabemos que o nosso Senhor, Ele nos deu autoridade para seguirmos adiante. O nosso amado e Salvador Jesus Cristo disse para irmos de dois em dois e pregarmos o Evangelho dele a toda criatura. Louvado seja o Senhor. E lá no livro de Marcos, a Bíblia vai relatar que Jesus deu-nos autoridades para colocar a mão sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Para repreender os demônios, repreender as enfermidades e as adversidades através do nome de Jesus. Então o que eu venho dizer hoje aqui para você, seja um imitador de Calebe, seja um imitador de Josué. Entendeu? Não olhe para as adversidades que se levantam pela sua vida, fazendo com que você venha parar. Não olhe para as pessoas que têm se levantado, tentando colocar você para baixo, tentando colocar com que você venha desistir antes de tentar. Louvado seja o nosso Deus. Esse retrato que a Bíblia traz, ele trouxe uma consequência por causa da murmuração do povo. No capítulo 14, a partir do versículo 26 diz o seguinte: E depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação, que murmuram contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: Assim como eu vivo, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vós falaram contados segundos toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurares. Louvado seja o nosso Deus. Deus, ele é poderoso para ouvir todas as coisas. E assim como Deus falou, se concretizou na vida daquele povo, naquela fase, daquela história. As pessoas acima de 20 anos que murmuravam contra Deus padeceram no deserto. E nós analisamos e vemos que somente Josué e Calebe e algumas pessoas que tinham uma baixa estatura de idade na época entraram na nova Canaã. Louvado seja o Senhor. Na Canaã, onde Deus tinha prometido ao povo dele. Amém? Que Deus possa ser na sua vida um direcionador. Pare de murmurar, tire os poréns que impede você de prosseguir adiante. Tire os porém que tem se levantado como uma barreira na sua vida e creia tão somente que Deus, ele é fiel e justo para cumprir com todas as promessas que ele tem feito na sua vida. Creia, tome posse, seja como Josué, seja como Calebe. E não olhe para as barreiras e as adversidades, mas olhe para o grande Deus que você serve. Tenhamos todos um ótimo dia na presença do nosso Deus. A graça e a paz.